Olá pessoal, sejam bem-vindos de volta às nossas aulas com os temas de administração geral, trabalhando aqui com as teorias administrativas. Nessa aula de hoje a gente vai falar sobre duas abordagens bastante importantes e próximas entre si, que é a abordagem de sistemas e a abordagem contingencial, ok? A gente vai ver que a teoria de sistemas ela nasce ali a partir do avanço em relação à teoria estruturalista e depois a gente vai ver também que essa ideia da organização ser um sistema aberto acaba influenciando as concepções da abordagem contingencial. Então deixa eu compartilhar com vocês os slides para a gente aproveitar todo o nosso tempo juntos aqui trabalhando com o conteúdo aqui das teorias administrativas. A gente vai ver as duas e a gente vai começar então com a abordagem de sistemas, beleza? Vamos lá, pessoal. O que a abordagem sistêmica diz pra gente? Primeiro, a gente precisa entender o contexto onde ela vai nascer, né? A ideia ela nasce de uma necessidade de integrar as diversas teorias administrativas anteriores. Então é claro que quando a gente começa a falar da abordagem sistêmica, não só você já teve as visões mais clássicas, né? Se a gente puder olhar lá para a escola clássica, com administração científica, teoria clássica, depois a escola de relações humanas, mas como também tem ali, né, a visão neoclássica, a visão da burocracia, a visão da teoria estruturalista, a visão da abordagem comportamental, então tudo isso já aconteceu ou está acontecendo. Então a ideia bom, existem diversas teorias, será que eu tenho de alguma forma a capacidade de integrar essas várias teorias? E além disso, você tem uma aplicação dos conceitos da teoria geral dos sistemas, TGS, bem-sucedidos em outras ciências, às teorias administrativas, num momento em que você tem também o desenvolvimento da cibernética, né? Ou seja, o estudo de como é que você pode ter sistemas sendo controlados ou sendo dirigidos de uma determinada maneira, né? E aí, pessoal, a teoria geral de sistemas, a TGS, ela busca produzir teorias para aplicação nas organizações com conceitos de várias disciplinas. E ela é influenciada por três princípios: o expansionismo, o pensamento sintético e a teleologia. Né? A ideia do expansionismo, o nome já nos dá a ideia, né? A ideia de expansão de cada sistema, a necessidade de eu pensar no todo, que é o pensamento sintético, e a nossa necessidade de olhar as nossas finalidades, o que a gente quer alcançar dentro dessa visão da teleologia. Okay? Aqui não precisa decorar, tá, pessoal? Aqui eu estou só dando contexto, a gente vai chegar nas partes em que a gente precisa entender e memorizar mais sobre esse conjunto aqui da abordagem de sistemas. Então, o que ele vai dizer para a gente, a teoria de sistemas? Basicamente, ela vai dizer, olha, pense na sua organização como um conjunto de partes, um conjunto de processos interligados, só que essa organização ela está inserida dentro de um ambiente. A teoria estruturalista já dizia isso para a gente, por isso a gente dizia que a teoria estruturalista já era um primeiro passo em direção à teoria de sistemas, né? E quando a organização ela reage ou interage com esse ambiente, ela recebe dele uma série de entradas, é o que a gente costuma chamar em inglês, claro, de inputs, né, que são as várias entradas, os recursos, a energia, a informação, né, que você vai receber do ambiente. Mas você vai produzir coisas e essas coisas vão afetar intencionalmente ou não também esse ambiente. Então a organização gera saídas para o ambiente. E a partir disso ela vai entender o que acontece no ambiente e existe um processo de retroalimentação. Ou seja, ela vai colher novas informações do que vai acontecer a partir dessa interação dela com o ambiente, e isso vai ser uma forma de entrada, isso vai retroalimentar o processo de trabalho dentro da organização. Então, a organização é entendida como um sistema aberto. Por que um sistema aberto? Porque ela interage com o seu ambiente, ela precisa dessa interação para sobreviver. Então, algumas questões de prova que dizem assim, bom, se a organização se comportar como um sistema fechado, o que acontece? O que acontece é que ela vai se destruir, né? Ela vai deteriorar até o seu fim, até a sua extinção, se ela tentar atuar como um sistema fechado, ou seja, se isolando do ambiente. Ou seja, desse mundo aqui, a organização precisa ser entendida como um sistema aberto. Então, as premissas da teoria geral dos sistemas são de que os sistemas existem dentro de outros sistemas. Opa, o que é isso? Vamos pensar, né, pessoal? O que é isso? Então, de novo, vamos pensar no ser humano. Imagina que o ser humano é o sistema que eu estou observando. Bom, dentro desse sistema existem diversos outros sistemas. Existe o sistema nervoso, existe o sistema circulatório, né? Existe o sistema músculo-esquelético. Você pode pensar em diversos sistemas que nos compõem. Mas vamos supor que eu tivesse pego o circulatório. Eu posso pensar no coração também como um sistema, porque ele também é um conjunto de partes que se relacionam. E eu posso descer até no nível da célula e pensar na célula como um sistema. Então, e claro, eu posso para fora também ter uma expansão, né? Eu posso pensar no indivíduo inserido dentro de um grupo, ou inserido dentro de uma organização, que por sua vez faz parte de um país,
né? Então eu posso olhar de diversas formas os sistemas, entendendo que os sistemas existem dentro de outros sistemas. De uma forma geral, os sistemas serão abertos, ou seja, eles vão interagir entre si, e atenção, as funções que o sistema exerce dependem da sua estrutura, né? Então, a lógica que vinha lá da teoria estruturalista, de você entender a estrutura como um conjunto de partes aqui, vai influenciar também o funcionamento do sistema. Não só a estrutura é um conjunto de partes relativamente estável, que pode mudar algum aspecto, mas mantém a sua característica estrutural, como o funcionamento do sistema vai depender desse desenho da sua estrutura. Então, basicamente, são premissas que a gente vai precisar levar. Então, se a gente precisar definir o que é um sistema, para a gente entender a organização, a gente vai pensar que um sistema é um conjunto de elementos interligados, ou seja, não é simplesmente um conjunto de elementos, mas elementos que se relacionam entre si para gerar propriedades e funcionamentos que sozinhos os elementos não teriam. E é por isso que a gente diz que os sistemas eles têm propriedades que as unidades isoladas não têm. Isso é o que a gente chama de emergente sistêmico. Então, de novo, pensa no ser humano. Né? É claro que quando a gente junta todos os nossos sistemas e tudo funcionando, a gente tem um ser humano. E a vida do indivíduo humano é um emergente sistêmico, ou seja, algo que emerge das propriedades desse sistema. Né? Mas se eu separar as partes, cada uma das partes do nosso corpo não tem as mesmas propriedades, não vão conseguir se manter vivas, inclusive. Né? Eu preciso ter um conjunto para que, a partir disso, eu tenha essa propriedade emergente que é a vida, no caso de um ser humano. E a ideia é que isso vai valer também para as organizações. Então, as organizações elas têm um conjunto de elementos que funcionam interligados entre si e que, se eu tirar um deles, eu não tenho a propriedade, as mesmas propriedades, né, que o conjunto tem. Então, essa é a ideia do emergente sistêmico. Os sistemas, de uma forma geral, eles têm objetivos, eles existem para alcançar alguma coisa, e como existe uma conexão entre os elementos, se eu faço mudança em uma parte, eu provoco reação global. Não é? Ou seja, não adianta eu pensar só nessa bolinha aqui dentro da minha organização, porque eu tenho que entender que na hora que eu atuei aqui, eu vou gerar reflexos em toda a minha organização potencialmente. Né? Então essa vai ser a ideia de que as partes estão interconectadas. Bom, e se a organização é um sistema aberto, além dela ser um sistema, ela está em interação constante com o ambiente. Ela vai ter capacidade de crescer, de se adaptar, de autorreproduzir, ou seja, assim como o ser vivo, né, pode se reproduzir, a ideia é que organizações também possam se multiplicar. Você vai ter competição com outros sistemas que estão atuando no mesmo ambiente. Você vai ter mecanismos de autorregulação, ou seja, a organização ela vai entendendo o que está acontecendo no ambiente, ela vai se moldando a isso. Só para a gente pensar, né, pessoal, quando está muito frio, a gente encontra maneiras de se manter aquecido, né? As organizações da mesma forma, né? Olha, eu estou vivendo de uma determinada forma, veio a pandemia de outra forma, eu tenho minha capacidade de autorregular. E as organizações são sistemas abertos por isso, né? Então, basicamente, essas são as ideias. Bom, e aí, pessoal, quando a gente for pensar na relação da teoria geral de sistemas com a organização, a gente vai pensar assim, ó, toda organização, ela importa do seu ambiente energia. E aqui entenda energia no sentido amplo, né? Ela vai trazer uma série de entradas de recursos, de informações que vêm do ambiente em que ela está inserida. Então vamos pensar aqui que eu tenho um ambiente amplo. Aqui eu tenho a minha organização, ela vai importar energia, informação, recursos do ambiente. Ela vai aqui dentro processar isso, que é o que ela faz, né, com os recursos que ela tem, e vai exportar algo para o ambiente. Como a gente viu, ela gera outputs aqui para o ambiente, e isso vai afetar o ambiente. A partir daí eu tenho uma retroalimentação, e isso vai acontecer diversas vezes, formando o ciclo de diversos eventos, né, que vão acontecer. E aí, nesse caso, a informação ela é um insumo essencial que a organização colhe do seu ambiente para se autorregular. Ou seja, ela entende o que está acontecendo no ambiente e, a partir daí, ela responde a isso. Então, eu tenho um controle da organização por retroalimentação ou por feedback, que é esse caminho aqui, ó, retroalimentação ou feedback, em que eu jogo algo para o ambiente, leio o que está acontecendo no ambiente e utilizo isso para retroalimentar o meu funcionamento. Então, como sistema aberto, eu vou interagir o tempo todo com o ambiente, numa sequência, num ciclo seguidos de eventos, em que eu vou importar recursos do ambiente, vou processá-los, vou entregar recursos para o ambiente, vou extrair informação do ambiente e essa informação é um insumo para que eu possa retroalimentar a minha organização e fazer com que ela consiga sobreviver, crescer, quem sabe se reproduzir dentro desse ambiente. Essa é a ideia aqui, né?
E aí tem algumas propriedades bastante importantes e bastante cobradas em prova, e aí eu chego naquele... Até aqui a gente estava entendendo, né? Aqui a gente vai precisar entender e memorizar esses conceitos aqui, porque eles vão ser muito cobrados em prova. Então a ideia é a seguinte, que uma organização funcionando como um sistema aberto, ela vai ter essas 4 características aqui que a gente precisa, e a gente vai ver que são muito cobradas em prova. Vamos começar pela entropia negativa. O que é isso, pessoal? A ideia é a seguinte, todo ser vivo, tudo que existe no universo está sujeito à entropia. No universo organizacional, isso quer dizer que existe uma tendência à desordem, uma tendência à desorganização. Né? Então é um jeito de pensar nisso. Né? Então se você botar, digamos, fazer um exemplo aqui, uma metáfora. Né? Imagina que você pegue uma caixa e você coloque embaixo um conjunto de bolinhas brancas, depois você faz uma pilha de bolinhas azuis, depois uma pilha de bolinhas vermelhas, e você sacode essa caixa. Dificilmente, depois de sacudir, você vai encontrar um estado muito organizado. O que vai acontecer é que essas bolinhas vão se misturar, você vai ter aumentado a desordem. Isso é o que a gente chamaria de tendência à desordem, uma tendência à entropia. Isso vai acontecer também aqui nas organizações. Então a ideia é que toda organização, assim como qualquer sistema, está sujeita a uma tendência natural à entropia. Para sobreviver, a organização, assim como qualquer sistema, precisa buscar energia no ambiente, utilizar essa energia para se organizar e se adaptar a diferentes demandas ambientais. Então, ela precisa ter isso que a gente chama de entropia negativa, ou seja, que é a capacidade de lutar contra a tendência natural à entropia que toda organização tem. Então, de novo, todo sistema e toda organização está sujeita à entropia. Não entropia negativa, sujeita à entropia, que é o que te leva à desordem, à desagregação, né? A ideia de você caminhar para a morte, essa é a ideia, né, dos sistemas e das organizações. Então a ideia é que para as organizações e para os sistemas em geral, inclusive seres vivos, lutarem contra essa tendência natural à entropia, eles precisam ter essa propriedade que é a entropia negativa, que é o que contrabalança a entropia e permite a organização sobreviver de uma forma geral e se perpetuar, né? Portanto, né? Então essa é a ideia. Toda organização precisa ter entropia negativa para resistir à tendência natural à entropia e sobreviver. Então esse é o primeiro ponto, ok? Então isso vai cair várias vezes em prova. Às vezes é mais raro, mas isso aparece escrito dessa forma, ó, negentropia. Ok? Então essa vai ser a ideia. O mais comum é aparecer como entropia negativa mesmo. Depois, tem uma ideia de que as organizações elas conseguem alcançar um estado estável, mas com uma homeostase dinâmica. Homeostase a gente pode entender aqui como equilíbrio dinâmico. O que quer dizer isso, pessoal? Quer dizer que quando uma organização está numa determinada situação, ela está uma determinada forma de equilíbrio. Vamos pegar o exemplo da pandemia de novo. A organização estava ali, ela vivia dentro de uma situação de equilíbrio. Aí vem a pandemia. A organização tem que mudar várias formas de funcionar. As pessoas vão trabalhar eventualmente de casa, por exemplo, algumas pessoas vão ter que trabalhar presencialmente, mas aí existem uma série de recursos específicos, mudam os processos de trabalho, as demandas mudaram, existem regras novas, e a organização ela precisa encontrar uma nova forma de equilíbrio. Então ela encontra uma nova forma de equilíbrio que é diferente do equilíbrio anterior. Então ela tem o que a gente chama de equilíbrio dinâmico ou homeostase dinâmica. As coisas mudam, a organização muda, mas ela consegue encontrar outras formas de se equilibrar, beleza? Então essa é a história do sistema aberto, tendo então equilíbrio dinâmico. Outro ponto importante é que a organização, como ela tem um conjunto de partes, cada parte vai executar um papel, vai ter uma função específica. Isso é o que a gente chama de diferenciação. Então, de novo, vamos pensar no exemplo humano, né? O coração faz uma coisa, o cérebro faz outra, né? Os músculos fazem outra, os rins fazem outras e por aí vai. Então, existem diferenciações dentro da organização em que cada órgão assume um determinado papel, ou se a gente quiser, cada subsistema assume uma determinada função. Beleza? E outra coisa importante é que se tem aqui o conceito de equifinalidade. O que quer dizer isso? Quer dizer que se eu estou aqui como organização e eu almejo uma determinada situação futura para a minha organização, não existe um único caminho que me leve até lá. Dependendo dos desafios que o ambiente colocar, eu posso encontrar outros caminhos, ou seja, existem mais de uma forma de você alcançar um determinado objetivo. Então, se você quer o sucesso, agora vamos pensar no time de futebol. Existem diversas formas de um time de futebol funcionar como sistema e ganhar um jogo.
não é? Ou seja, existem diversas formas pelas quais ele pode se organizar e funcionar de maneira diferente e conseguir alcançar o seu objetivo. Isso é equifinalidade. Existem diversos caminhos, beleza? Então vamos lá, pessoal. Então, para efeito de prova, eu preciso lembrar o que é entropia negativa, o que é homeostase dinâmica, onde eu encontro essa estabilidade, mas diferente em cada momento, né? O estado estável que existe hoje é diferente do estado estável que vai existir amanhã, porque o equilíbrio é dinâmico, eu tenho homeostase dinâmica. Eu preciso lembrar que existe diferenciação entre as partes que compõem o sistema, portanto a organização, e que existe mais de um jeito de alcançar o que eu quero, existe equifinalidade. Essa vai ser a ideia aqui. Bom, vamos fazer aqui uma questão de prova, pessoal. Olha só. A aplicação da perspectiva sistêmica à teoria das organizações comum durante os anos 60 pretendia integrar os conceitos produzidos de forma fragmentária por abordagens precedentes. Aquilo que a gente viu logo no início dessa aula, falando sobre essa vontade de você integrar diferentes abordagens. E aí ele diz, sobre a perspectiva sistêmica, considere, primeiro, a tendência à entropia é uma das principais ameaças que uma organização enfrenta na interação com o ambiente. Verdade. Então, todo sistema tem uma tendência à entropia e é por isso que, para viver, você precisaria ter entropia negativa, né? Então, é verdade, a entropia é uma ameaça. Segundo, o homem, com suas características de personalidade e socialização, é visto como elemento central no equilíbrio instável entre organizações e o ambiente. Não é verdade, né, pessoal? A gente não viu que o ponto central da teoria de sistemas seja o homem, né? A gente viu, olha, ela olha para o sistema, entende como as partes interagem entre si, como isso interage com o seu ambiente, e você consegue buscar alguns estados estáveis a partir da lógica do equilíbrio dinâmico. A partir do momento em que você interage com o ambiente, você tem a retroalimentação e você vai se autorregulando. Não é o homem que está com suas características individuais de personalidade e socialização que fazem isso. Ele não é o elemento central aqui, beleza? Terceiro, um sistema empresarial alcança um estado de equilíbrio integrado quando os diversos subgrupos que o compõem reagem de forma mais ou menos coerente aos estímulos ou ameaças do ambiente. Então isso é verdadeiro também, de novo, né, pessoal? Pense no ser humano. Ele está diante de uma situação de ameaça. Não adianta o cérebro pensar uma coisa, o coração agir de uma determinada forma, o pulmão de outra, os músculos de uma outra, né? Se você vai precisar correr da ameaça, seu corpo tem que reagir de forma coerente. Cada um tem uma função. Eu vou voltar aqui. Lembra da diferenciação? E embora cada um tenha uma função, eles têm que responder, têm que atuar de forma coerente, né? Minimamente coerente aos estímulos ou ameaças do ambiente, senão eu não consigo sobreviver. Ok? Então essa vai ser a ideia aqui de você pensar sistemicamente, ou seja, sempre tenho que pensar no todo. Então 1 e 3 estão corretas. A quarta diz, a principal preocupação da análise sistêmica é reduzir as incongruências e os conflitos entre as metas organizacionais e os interesses individuais por meio da compreensão das motivações das pessoas para agirem no ambiente de trabalho. Errado, essa era uma visão não da análise sistêmica, mas da abordagem comportamental, que reconhecia conflito entre os objetivos individuais e organizacionais e buscava teorias de liderança e motivação que tentassem fazer convergência entre esses objetivos, o alinhamento entre eles, né? Isso aqui não é a visão sistêmica. E por último, a 5 diz, na teoria sistêmica, os papéis funcionais são mais importantes do que as características pessoais para a compreensão do funcionamento das empresas. Ou seja, o ponto não é quem são as pessoas, mas o que elas exercem, como elas funcionam dentro da organização. Isso é verdade e isso vai nos dar a ideia do que a gente chama, do conceito que a gente chama de homem funcional, né, que vai existir dentro da teoria sistêmica. Qual que é a ideia aqui, pessoal? É que cada indivíduo dentro de uma organização, dentro de um sistema, tem papéis a exercer, né? E esses papéis se relacionam com os outros papéis que são ocupados por outras pessoas, né? E é isso que importa, quais são as funções que são exercidas, né? Então essa vai ser a ideia. Eu não estou olhando muito para a característica do indivíduo, mas para a função que ele exerce dentro daquela estrutura sistêmica. Então isso é verdadeiro também. Então a resposta aqui é 1, 3 e 5. A rigor, se a gente soubesse que 1 e 3 estavam certos, como era o caso, só sobrava 5 tá certa, como é o caso aqui, né? Mas a resposta letra C, está aqui o gabarito oficial, beleza? Vamos lá, pessoal. Agora a gente vai falar sobre a abordagem contingencial, que é a abordagem que vem na sequência aí da teoria de sistemas. E a abordagem contingencial, pessoal, normalmente a gente gosta de simplificar a ideia central da abordagem contingencial, dizendo que basicamente ela vai responder a todas as perguntas com a palavra depende. Ou seja, o que ela vai dizer no fundo?
De uma forma geral, você pensa assim, bom, existe uma melhor maneira de fazer as coisas? Talvez para aquela organização naquele momento, mas ao contrário do que várias escolas anteriores tentaram dizer, não existe uma única forma que seja válida para todas as organizações em qualquer momento, ou mesmo para uma organização em cada momento. Na verdade, as coisas mudam, sejam dentro, seja fora da organização. E a abordagem contingencial vai dizer o seguinte, você tem que analisar as melhores respostas virão dependendo das suas contingências, da situação que a organização está vivendo. Por isso, a abordagem contingencial. E ela parte, em boa medida, de você examinar a relação da organização com o seu ambiente, que já vinha lá da teoria estruturalista e que tinha sido fortalecido na teoria de sistemas, que dizia a organização é um sistema aberto. Ela interage com o ambiente coloca desafios. A abordagem contingencial pega essa ideia e diz, é verdade, depende desses desafios e você vai ter que buscar a melhor forma de se adaptar a esses desafios, porque você é um sistema aberto, né? E o ambiente vai colocar desafios para você, você vai ter que responder a isso. Né? Então, dessa percepção nasce essa visão contingencial que está aqui como teoria administrativa para a gente ver. Então, a gente vai entender a abordagem contingencial como um avanço em relação à teoria de sistemas e administração, ou seja, um próximo passo, em que você continua enxergando a organização como um sistema, composto por subsistemas e inserido em um sistema mais amplo, que é o ambiente em que ela está. E aí, basicamente, a abordagem contingencial ela vai enfatizar as circunstâncias variáveis em que atuam as diferentes organizações, contemplando então ambiente e tecnologia. Então, basicamente, ela vai ter essa ênfase, né, em ambiente e tecnologia. Tecnologia que você usa, tecnologia produtiva, e o ambiente em que você está inserido. Ok? E aí ela vai dizer algo que é importante, já cobrado em prova, é que existe uma relação funcional entre as condições do ambiente e as técnicas administrativas a adotar. E é uma relação chamada do tipo se, então. O que é isso? Já foi cobrado em prova. Pessoal, vamos entender isso melhor. Você poderia ter uma visão assim, bom, o ambiente muda, a organização muda automaticamente. Só que não é assim. Não existe uma relação causal, o ambiente muda, a organização muda. Pode ser que a organização não mude e ela acabe não conseguindo se adaptar e morrendo, né, e deixando de existir. Então não é automático, o ambiente muda, a organização muda. Não é uma relação causal determinística, é uma relação funcional. Então, se o ambiente adota ou chega a uma determinada configuração, então a melhor resposta da organização é X. Se o ambiente mudou, então a melhor resposta da organização pode ser outra. Então é uma relação funcional do tipo se, então. Se está de um jeito, então a melhor resposta é essa. Pode ser que eu não adote. Ainda continua havendo poder de decisão nos gestores. Não é o ambiente que define o que acontece na organização. São os gestores, os administradores, as pessoas da organização que vão ter que entender a nova realidade ambiental em que a organização está inserida e vão ter que responder a isso da melhor maneira possível. Beleza? Então vamos lá para o slide. Então é uma relação do tipo se, então. Tá? Uma relação funcional e não uma relação causal determinística entre ambiente e mundo interno. E aí, pessoal, a abordagem contingencial, como é que ela surgiu, né? Surgiu de pesquisas que foram realizadas em organizações para verificar quais eram os modelos estruturais mais eficazes. E elas começam a mostrar que os resultados indicam que existe uma dependência entre a estrutura organizacional e o ambiente externo. E aí a gente vai ter vários teóricos, eu posso citar aqui Chandler, que demonstrou que a estrutura se altera conforme as estratégias, para se adaptar às estratégias que a organização escolheu, e ainda tem um estudo mais amplo, né, a teoria mais ampla de Burns e Stalker, que vão apontar que existem dois tipos de organização, as organizações mecanicistas e as organizações orgânicas. As primeiras, que são as mecanicistas próprias de ambientes estáveis, e as orgânicas em ambientes instáveis, né? E aí a gente vai ver que tem essa história de organização que tem mais ou menos capacidade de adaptação. E aí, pessoal, dentro de uma lógica, você começa a ver que a organização ela também muda o jeito de funcionar conforme a tecnologia de produção que ela utiliza. Aqui não precisa decorar, pessoal, é só para a gente entender o que vai acontecer. Então ele vai dizer assim, ó, os estudos vão mostrar, bom, se a produção aqui é por processo de trabalho, então as estruturas que mais vão se adequar são mais planas e achatadas, com maior número de funcionários qualificados, autocontrole das etapas e grande complexidade. Ou seja, esse desenho organizacional ele é melhor para esse tipo de tecnologia de produção. E se a produção for em massa? Ah, bom, aí eu vou precisar ter uma hierarquia administrativa mais reforçada, mais operários, menos funcionários de escritório, uma complexidade média. Então esse é o modelo mais adequado para cá. De novo, não precisa decorar de jeito nenhum, ok?
Depois, a gente vai ter produção unitária. Bom, se a produção é unitária, eu vou ter uma hierarquia mais achatada, operários próximos ao processo produtivo, controle direto do processo, baixa complexidade. Qual é a única ideia que a gente precisa extrair desse slide e essa ideia sim levar para efeito de prova? É que dependendo do tipo de tecnologia de produção ou sistema de produção que eu for utilizar, eu vou ter que me adaptar a isso. Então, de novo, é uma visão contingencial. E ela é importante para a gente lembrar que não é só o ambiente que importa, depende do que eu também estou escolhendo dentro da minha organização. Então, para um determinado tipo de linha de produção, para um determinado tipo de sistema de produção, para uma determinada tecnologia que eu adote, eu vou ter um determinado caminho de estruturação e gestão. Se isso mudar, o caminho de gestão e estruturação muda também. Então é a ideia de que eu preciso me adaptar sempre, né? Então essa é a ideia que a gente precisa extrair daqui. Dependendo da mudança da forma de produção, eu posso ter um desenho de estrutura melhor, uma outra forma de lidar com o processo, uma outra forma de gestão. Isso pode variar conforme o caso, beleza? Bom, e aí, pessoal, a gente viu lá no modelo, que a gente viu aqui, vou voltar um pouquinho, no modelo do Burns-Stalker, que existem, eles estudando aqui, né, dando origem à abordagem contingencial, eles dizem, ó, existem organizações mecânicas ou mecanicistas e organizações orgânicas. E aí, o que é isso? Bom, ele vai dizer, bom, o modelo mecânico ou mecanicista, ele seria adequado a um ambiente que fosse muito estável. É o modelo tipicamente burocrático, em que o trabalho é muito especializado, os papéis são pré-determinados, as tarefas são padronizadas, a hierarquia é muito forte, a autoridade centralizada e os controles burocráticos são fortes. Né? Então essa vai ser a ideia. Esse tipo de organização ele vai funcionar bem somente se o ambiente for estável. Aí esse modelo pode ser muito eficiente porque ele é mais simples, né? Mas ele só funciona em ambiente estável. Se o ambiente mudar, a organização não consegue se adaptar. Aí vem um outro tipo de modelo que é o modelo orgânico. E esse modelo sim é adequado a ambientes turbulentos, ou seja, ambientes em que você tem muita mudança e mudança profunda. Aí você vai trabalhar com equipes multifuncionais que conseguem exercer diferentes funções dependendo do que aconteça. Os papéis são mais complexos e dinâmicos e a integração entre as partes é mais complexa. A autoridade é fortemente descentralizada. Você vai valorizar a autonomia e a capacidade de aprendizado das pessoas e os controles burocráticos são fortes. Esse tipo de organização ele vai funcionar muito melhor em ambiente turbulento. Então, por exemplo, já caiu em questão de prova a questão do tipo. As repartições públicas, essa foi a expressão utilizada, são tipicamente modelos mecânicos ou mecanicistas. E a resposta era correto. Então, um dos grandes desafios que a administração pública tem hoje é caminhar para modelos mais orgânicos, mais flexíveis, com mais capacidade de adaptação, enquanto a lógica mais mecanicista, mais burocrática das organizações públicas tendem a caminhar para outro modelo, né? Um modelo mais mecânico, mais rígido, mais estável e menos capaz de se adaptar. Né? Então essa vai ser a ideia. Então eles vão trazer essa visão de modelos mecânicos e modelos orgânicos. E aí existe uma série de observações que emergem a partir dessa percepção que a gente tem diferentes modelos de organização e que esses diferentes modelos de organização vão responder a diferentes ambientes. Então, primeiro, que tecnologia e organização são interdependentes. A tecnologia ajuda a definir como será a organização e a organização ajuda a definir qual será a tecnologia utilizada. Outro ponto importante é que não existe o one best way, que vem lá de Taylor, né, o jeito certo, o melhor jeito de fazer. Há normalmente mais de uma maneira de atingir os objetivos. É a mesma ideia da equifinalidade lá da teoria de sistemas. Além de depender da tecnologia, o tipo de organização depende também do ambiente e, claro, do que você quer fazer. Né? Depende sempre dos objetivos que você tenha. E as organizações, elas tentam controlar as incertezas do seu ambiente, influenciando o seu setor de atuação. É lógico que elas não conseguem eliminar as incertezas, né? Não tem jeito de fazer isso, mas você tenta se preparar e tenta influenciar o que acontece de alguma forma. Então é como uma organização que luta por um determinado tipo de tributação. Tributação é um dado do ambiente, mas a organização se reúne com outras do seu setor para tentar controlar ali para a tributação não crescer. O que ela está fazendo? Está tentando influenciar o seu setor de atuação. Ou seja, a organização ela é influenciada pelo ambiente, mas ela também tenta influenciar esse ambiente. Ok? Agora vamos fazer uma questão de prova para fechar aqui, pessoal. A gente tem que assinalar a opção incorreta. Vamos lá. Ao adotar um modelo de sistema fechado, a organização tende a ser conduzida gradativamente
a níveis cada vez mais altos de entropia e desagregação, ou seja, se ela se desconectar do seu ambiente, ela deixa de sobreviver. Isso a gente já viu, é verdade. Letra B. As pessoas não resistem necessariamente a mudanças. Isso é verdade também. Embora seja típico que as pessoas resistam às mudanças, não necessariamente há mudanças que as pessoas aceitam. Letra C. Uma organização pode mudar em função do produto, mas não em função do mercado, sob pena de transmutar-se em uma nova organização. Errado, né? A organização pode mudar também em função do mercado. E como ela está errada, é a nossa resposta. Está aqui, letra C. Beleza? Letra D. De uma forma geral, as abordagens teóricas sobre mudança organizacional sugerem a necessidade de incorporação de processos mais democráticos e participativos. Também é verdade. A gente aprende hoje que isso nem sempre será verdadeiro, mas de uma forma geral, as abordagens teóricas especificamente sobre mudança organizacional, elas vão defender processos mais democráticos e participativos que tragam o envolvimento das pessoas, né? Então isso é verdadeiro também. E letra E, mesmo organizações públicas com suas amarras legais e burocráticas são passíveis de mudanças causadas pelo ambiente, né? Isso é verdadeiro também. Então a única errada era a letra C, por isso ela é a nossa resposta aqui, ok? Fechamos, pessoal, fechamos então mais essa aula sobre teorias administrativas, trazendo aqui as abordagens de sistemas e contingencial. Qualquer dúvida vai lá no fórum, né, sobre a teoria e sobre as questões. Eu vou me despedir de vocês aqui, como sempre, desejando ótimos estudos e a gente se vê na próxima aula. Um abraço, pessoal!